Atenção, aí novidades do caso da corretora que desapareceu no prédio onde morava. O síndico e o filho dele acabaram de ser presos. E tem mais, né? A polícia acabou de encontrar o corpo dela, da mulher que desapareceu ali após sair do elevador no próprio condomínio. O Paulo Carneiro está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente desse caso. Já havia brigas no condomínio dessa mulher com o síndico, com outras pessoas, e aí, de repente, a luz dela começa a apagar e ela fala assim, não, ela inclusive entra no elevador e fala com o morador. Olha, estão brincando comigo, estão desligando a minha energia. Vou lá ver o que acontece. Vai no segundo subsolo, depois vai no primeiro subsolo. Né? Aí ela sai, aqui a gente está vendo as imagens. Depois que ela sai do elevador, não é mais vista. A mãe dessa corretora foi até o prédio e começou a quebrar tudo. A gente também tem as imagens aqui, o Paulo Carneiro está ao vivo. Duas pessoas, o síndico e o filho, foram presos e o corpo dela foi encontrado. As informações, Paulo, bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Bom dia, William. Bom dia. Você acompanha o Balanço Geral, Fabiane também. Pois é, como você disse bem, um caso de grande repercussão, né? Que aconteceu em Caldas Novas, cerca de 170 quilômetros aqui da capital, Goiânia. William, o corpo dela foi encontrado agora pela manhã. A Daiane desapareceu no dia 17 de dezembro e desde então a família, obviamente, procurava desesperada por ela. A polícia acabou prendendo hoje pela manhã o síndico e o filho do síndico. E o porteiro do prédio foi conduzido para poder ser ouvido, já que ele pode responder em algum momento por omissão. Porque durante toda a investigação, ele disse para a polícia que não viu nada, que não sabia de nada. Então ele foi ouvido para a polícia montar esse quebra-cabeça e tentar entender. Vamos relembrar para quem está acompanhando o Balanço Geral. A Daiane, como a gente vê nas imagens aí, no dia 17, ela desce no elevador para o subsolo e desde então não é mais vista. Para a polícia, William, esse síndico e o filho dele, aí a polícia vai investigar o papel de cada um, a participação de cada um, eles acabam matando a Daiane e levando ela para essa área de mata onde o corpo dela foi encontrado. A relação era conturbada, viu? Ela era corretora de imóveis e aí ela tinha 6 apartamentos nesse prédio e ela começa uma briga com esse síndico. Agora o seguinte, o síndico disse que fez uma assembleia para pedir a expulsão dela e os moradores aceitaram, mas a história não é bem assim, viu? A história mostra e áudios mostram, William, que ele perseguia a Daiane de várias formas, desligando a energia dela, desligando a água dela. Como ela era corretora, ela comercializava alguns apartamentos ali e ele falou para essas pessoas que queriam comprar, queriam alugar, que se fizessem com a Daiane, não teria o respaldo dele, ele não deixaria passar nem da portaria. É um síndico com um histórico de problemas e de violência com a Daiane, ela já tinha ido na delegacia e agora a investigação leva para esse lado. Então, recapitulando, ela sumiu no dia 17, o corpo foi encontrado hoje pela manhã, 2 pessoas presas, tanto o síndico quanto o filho dele. Agora é entender, né, William? A polícia faz aí o monta esse quebra-cabeça para entender a dinâmica do crime e a participação de cada um. O porteiro ouvido e aí começa a circular nas redes sociais esse vídeo da reação da mãe, obviamente movida pela emoção. A mãe está desde o primeiro momento, inclusive falando aqui com a Record Goiás, dando detalhes, agradecendo inclusive o empenho da imprensa em mostrar tudo isso, que com certeza acabou ajudando na investigação e chegando no dia de hoje, onde o corpo dela é encontrado. Qualquer detalhe, uma coletiva acontece hoje por volta das 11 horas da manhã para falar sobre o caso. A gente volta aqui na programação da Record para deixar os telespectadores sempre muito bem informados. Mas a notícia é que a família não queria chegou hoje, na manhã dessa quarta-feira, o William e Fabiane. Pois é, uma situação muito complicada, né? Essa que aconteceu desde o dia 17. Agora, há um histórico dessas confusões entre o síndico e ela, não é, doutor Guastelli? Exatamente. Inclusive, o ano passado, em agosto, ele convocou uma assembleia extraordinária para expulsão. Ele conseguiu a maioria, deve ter procurações. Ela entrou na justiça, conseguiu uma liminar, né, para revogar a decisão da assembleia. E assim a justiça afastou, ou seja, ela pôde retornar. Ele queria imperar lá a lei dele, né? E ele tinha conseguido, né, na assembleia, que ela não entrasse no prédio, que se entrasse, ficasse afastada a 300 metros da portaria. O que é um absurdo, né? Então a gente já viu esse desentendimento que vinha ocorrendo há um tempo.
Então, o Paulo Carneiro que está com a gente, continua aqui com a gente, viu, Paulo? Porque é o seguinte, a coletiva deve acontecer às 11 da manhã, porque a notícia é urgente, o corpo acabou de ser encontrado. E a gente, claro, traz também o nosso sentimento à família, essa mãe que apareceu ali desesperada no hall do prédio. Mas o que a gente quer saber é, você já tem algum detalhe aí? O que se fala, você que tem as suas apurações em campo, sobre esse corpo que foi encontrado? A polícia tem uma desconfiança sobre a dinâmica de como aconteceu esse crime, Paulo? Bom, Fabiane, isso ainda não foi revelado. É exatamente isso que agora a polícia vai tentar entender. Será que ela sai lá do prédio, como a última imagem que mostra dela? Será que ela foi assassinada dentro do subsolo e aí levada para essa área de mata? Ou se foi torturada antes? E tem uma questão também que tem que ser respondida. Será que existe a participação de outras pessoas? Até porque, Willy e Fabiane, a polícia está ouvindo outras pessoas. Como a gente falava, era uma relação conturbada, uma relação difícil, que sai do âmbito ali de síndico e inquilino e acaba indo para outra, né, outro lado, que acaba terminando em morte, mas muitas perguntas precisam ser respondidas. E essa é a principal delas. Se tem mais gente que pode ter participado do assassinato da Daiane, já que o corpo dela foi encontrado nessa área de mata, e em que circunstância essa mulher foi morta? Se ela foi agredida, se ela foi torturada, se ela foi morta no apartamento ou lá nessa área de mata. O fato é que desde o dia 17 a família não tinha notícias dela, e aí cada vez que a gente vai vendo, Fabiane, a gente vai lendo a respeito do caso, vai ouvindo as pessoas, vai mostrando o quanto essa relação era difícil. Alguns vídeos mostram a Fabiane ali na recepção, tendo problemas com o pessoal da limpeza e tal. Segundo o síndico, era uma relação difícil, mas é um síndico, um cara com histórico de violência. O escritório de advocacia que defende, que está com a causa dele, chegou a emitir uma nota dizendo que ele não estava sendo investigado até o corpo ser encontrado. Com a prisão dele hoje e com o corpo sendo encontrado, a coisa muda de figura. A gente vai estar de olho nesses detalhes, nessa entrevista coletiva que acontece às 11 horas e traz para os nossos telespectadores aqui da Record.